Shalom, queridos e amados, boa tarde, paz, seja bem-vindo. Estamos aqui nessa grande jornada de 21 dias de oração do Daniel. Quero chamar você para vir participar conosco e orarmos juntos nesse momento tão especial. Queremos abençoar você, sua família e também a nossa nação. Estamos fazendo 21 dias de orações. E hoje nós estamos no 15º dia, início da lua cheia. Amém? Início da lua cheia. Então, a pastora vai também dar uma palavrinha muito especial e Shalom a todos vocês que estão nesses 15 dias de live, todos os dias das 13 às 14 horas, no projeto do projeto de Daniel, 21 dias de jejum de Daniel. Sei que a maioria de vocês estão orando 3 vezes por dia pelos seus pedidos, pelas suas causas, pelas suas vitórias. E neste momento, nós vamos mais uma vez meditar na palavra que Deus nos deu o profeta nesses 21 dias, que está escrito em Daniel 10, 12. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Você que tem dirigido as tuas palavras para Deus, que tem colocado em alinhamento o teu coração com o coração de Deus, com a promessa do Senhor, saiba que nesses 21 dias de jejum de Daniel, Deus vai dar algo diferente, vai ser um divisor na sua vida, um divisor na sua família, no seu ministério, na sua igreja, na sua saúde também. Eu tenho certeza que Deus vai renovar você, vai colocar energia, vai abrir os olhos espirituais, os ouvidos espirituais, e grandes coisas você começará a viver com Deus. Nós cremos nisso. Oramos então por este propósito no nome de Jesus. Santíssimo e eterno Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, eu coloco esse propósito, jejum de Daniel de 21 dias, diante da tua presença, Pai. Eu coloco todos aqueles que de uma forma direta ou indireta, eles têm nos acompanhado nesse propósito. E a tua palavra diz que desde o dia em que Daniel inclinou o seu coração para ti, Senhor, o Senhor enviou os seus anjos, enviou o seu anjo, e em nome de Jesus, eu te peço que cada pessoa que está nos assistindo agora, ela seja tocada pelo teu Espírito Santo. Que neste momento, Senhor, todas as coisas que não eram começam a ser. Tudo que era de ruim, Senhor, seja transformado em coisas boas, e que teus filhos possam ser firmados na tua palavra, porque nós cremos que agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá os teus filhos de serem abençoados, de viver na tua presença, de quebrar as maldições da sua vida? Em nome de Jesus, nós decretamos a vitória, a conquista, em nome de Jesus. Deus abençoe você. Aleluia! Muito bem, queridos e amados. Muito bem-vindos a mais esse momento tão especial. Hoje eu quero falar sobre o poder das palavras e o que você está atraindo com a sua palavra. Muito importante. Nós podemos atrair coisas boas falando a palavra de Deus, podemos atrair coisas ruins falando a palavra maligna. O que você tem colhido? Hoje eu vou falar um assunto que vai ser muito profundo e vai dar uma aula. Já estou
gravando uma aula para os nossos alunos bem profunda, bem explicada. E eu vou falar da semente da serpente hoje. Vamos falar da profecia, a primeira profecia contra a serpente. Vamos falar da semente de Deus. Primeiramente, quero mostrar para vocês aqui uma tempestade chegando, violentíssima, né? As trevas chegando. Acabei de falar aqui, abre sua janela, por favor. Acabei de falar aqui para os irmãos que a tempestade, nós não devemos aceitar a tempestade, as trevas. Temos que repreender a tempestade. Daqui a pouquinho eu vou falar com vocês sobre isso. Então vamos lá. A leitura bíblica de hoje, nós vamos ler primeiro Provérbios 18, 21. Seja bem-vindo, Júnior, Maria. Shalom, profeta. Perdeu o almoço, nós vamos pegar aqui a sobremesa. E aqui está Provérbios 18, 21. Diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. E, olha só, e o que bem a utiliza, come do seu fruto. Para aí. A palavra dá fruto. A palavra que eu falo dá fruto. Fala aí para o seu irmão. O que você acha? Qual o fruto? Será que a gente consegue aí 10 maçãs ou 10 limão? Não tem? 10 bananas? 10 bananas. 10 bananas. E um prato. E eu vou dar uma lição para você, muito importante, uma resposta de milênios. Né? O Júnior, que está do meu lado, gosta de pesquisar, né? Lá no hebraico. Será que Deus mandaria o Adão e Eva para o inferno porque comeram a maçã? Estranho, né? O que você acha? Muitos perguntam se o fruto que Adão e Eva comeram lá era, até na Record parece um fruto azul. Seria um figo? Seria pêssego. O que seria esse fruto que dá fruto para quem come? Presta atenção aí, outra situação que se fala hoje muito. Será que Eva manteve relações sexuais com a serpente? E dessa relação nasceram os filhos da serpente? Será que o presidente dos Estados Unidos é um reptiliano? Será que existem homens répteis aqui? Seres de outros planetas que estão chegando? Que... Só 10 da Angelina. Todas essas perguntas aí estão na minha aula. E hoje, lua cheia, vou pedir para o Júnior depois, nós vamos postar aqui. Nós estamos iniciando um trabalho muito especial, um seminário especial para empresários assistindo aí. E vou dar uma aula tão profunda, tá? Para prosperar. É o segredo de Salomão. Segredo de Salomão. As palavras que Salomão aprendeu e usava para abrir as janelas do céu e trazer riqueza. E Deus deu para ele uma honra, uma glória tão grande. Eu não encontrei o livro aí, o livro da honra, que eu ia mostrar para eles. Mas, se você quer receber e assinar nossa lista, vou pedir para o Júnior aí, já enviar aqui, postar, Andressa, postar. Eu quero apresentar para você esse trabalho muito importante, esse trabalho especial para empresário. A linguagem para empresário é diferente da linguagem para pastor e para crente. Tá? E eu vou falar isso, muito importante. Então, diga lá. A minha palavra produz um fruto. A minha palavra produz um fruto. E eu vou comer esse fruto amanhã. Eu vou comer esse fruto amanhã. Vou pedir a Deus fazer uma foto especial aqui. Tá? Pede para o pessoal falar uma palavra-chave nos comentários. Vai aí. Comente aí empresário na foto, na live, que aqueles comentários a palavra empresário, a irmã Andressa vai estar anotando aí o seu Instagram, seu nome. E mais tarde nós vamos estar chamando para apresentar. Aleluia. Então vamos lá. Vou resumir essa palavra de Provérbios 18, 21. E nós vamos entrar nesse assunto do poder das palavras. E
isto vai gerar aqui todo dia uma pequena palavra e uma aula mais profunda, ok? Então vamos lá. Nós estamos lendo todos os dias Daniel 10. A pastora Maria todo dia lê Daniel 10. E o versículo mais importante, chave, de Daniel 10. Então, não temas, Daniel. Ó, o anjo veio e disse, não temas, Daniel. Porque desde o primeiro dia Desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração que aplicaste teu coração a compreender-te a compreender, e a humilhar-te, a compreender, a ir na palavra, receber a palavra, ó, ruminar a palavra, falar a palavra, aí o anjo aparece e vem. A pergunta é, se ele estivesse murmurando, que tipo de anjo iria aparecer ali para ele? Jônia, pergunta para ti. Coisa boa não ia dar para ele, isso aí é certo. Olha aí, ó. Então, resumindo, se ele murmurasse, viria para ele um demônio para destruir sua vida. 95% das pessoas que estão me ouvindo agora hoje estão recolhendo um fruto horrível, que é fruto de suas palavras toda a sua vida. Por isso que nós falamos, em vez de você falar não posso, estou fraco, diga tudo posso naquele que fortalece. Verbalize aquilo que você quer que se materialize, ok? Então vou falar agora como atrair, né? Nós falamos como atrair demônios e como atrair anjos. Daniel ensina isso. Agora, o que Daniel sabia de tão profundo, que levava ele a ficar 21 dias só falando a palavra de Deus? O que Daniel sabia que eu não sei, você não sabe, nós não sabemos, que fazia com que ele preferisse ir para qual os leões do que obedecer o rei, obedecer o decreto do rei e desobedecer a Deus? Preste atenção. A palavra-chave hoje é a segunda voz. Diga a segunda voz. A segunda voz. A segunda voz. a segunda voz. Aqui está minha esposa linda, bonita, maravilhosa, né? Que teve o privilégio de casar comigo. Eu tive o privilégio de casar com ela, tá? E eu disse que eu conheci ela, o que me agradou nela, o que me fez eu repartir meus dias com ela, o que me fez honrá-la, abençoá-la, foi exatamente de eu observar na vida dela que ela era uma pessoa íntegra, que ela não falava mal dos amigos. Eu até falei para vocês, a minha esposa, ela tem amigos e amigas que ela decidiu ser amigo, e essas pessoas, às vezes, amigos que ela tem ou já teve, pode brigar com ela, ela não briga. Pode se afastar dela, ela não deixa de honrar. Então, uma pessoa que é leal aos seus amigos, mesmo que os amigos já não são mais leais, isso aí é uma integridade, isso é algo extraordinário. E porque quando eu estava namorando e queria noivar, naquela época tinha muitas, como hoje, gurizada ali, bicando, né? Como eu chamo de falar aí? E se você noivar, tem uns 10, 20 pessoas querendo tirar o teu parceiro. Porque depois de botar aliança, ele sabe que não tem mais chance. Então ele quer tentar antes. Então as pessoas vinham, às vezes eu chegava na casa da minha namorada, que era minha esposa, e chegava lá, tinha uma fofoca, tinha umas 10 gurias lá dizendo, ele saiu com outro, ele foi lá, papapá. E aquilo foi enchendo a minha paciência. Um dia eu cheguei para ela, assim, para ela e para a sogra. Tem uma música que eu falo até, que eu nem lembro quem é que canta. Senta aqui neste banco, pertinho de mim, vamos conversar. Vou conversar aqui olho no olho. Se você ouvir outra voz que não for a minha, não tem casamento, não tem aliança, não tem noivado, não terá filhos. Vamos fazer um pacto. O nosso relacionamento não terá uma outra voz. Você não ouvirá outra voz. Você não ouvirá outro pastor. Você não ouvirá outro líder. Você não será orientado por outro. Se você topa, então vamos ter filhos. O Adão tinha que ter dito isso pra ela, né?
Tô acertando em cheio. Eu gosto de trabalhar com um cara sábio, né? O Adão tinha que ter dito isso para ela. Mas é exatamente isso que eu vou falar hoje. Exatamente isso, queridos. Nós temos um lema no nosso ministério. É um só marido, é um só pastor, é uma só voz. Não tem duas vozes. Não tem. Tá? Quer ouvir outra voz, procure outro. Então é muito importante que voz você está ouvindo. A quem você está honrando. Por que ouvir só uma voz? Desde essa época, no nosso ministério, a gente tem filhos que têm 30 anos, 35. Ontem eu falei com a dona Madalena, que está com 83 anos, 40 anos de ministério. Onde você vê um ministério que tem pessoas leais, fiéis até a morte, que você conhece a primeira geração, a segunda geração, a terceira geração e a quarta geração. Ontem eu dei o livro da honra, eu lancei o livro da honra ontem, faxinal, dei o livro... O neto dela trabalha com nós. O neto, exatamente. Bisneto. O bisneto. Quem é o Felipe? O Felipe, bisneto da Madá. A Madá é a primeira pessoa que evangelizei em Faxinal, a primeira pessoa que se converteu, se tornou minha intercessora. Ela é mãe do Pedrinho, que se tornou meu filho espiritual, o primeiro empresário do ministério, a pessoa mais leal, a esposa dele, intercessora, a filha deles, intercessora. Tá? Olha bem. E o neto trabalha no ministério. Você quer ter um ministério que você vai ter 4 gerações, você vai conhecer as gerações futuras? Cuidado com a segunda voz. E por quê? Porque a voz, a palavra, ela é semente. A palavra semente vem de sêmen. Então, se eu e minha esposa nos casássemos ouvindo outras vozes, nós teríamos filhos da fofoca. Nossos filhos seriam fofoqueiros, nossos filhos seriam maldizentes. Quem conhece nossos filhos, você sabe que você não consegue ter uma conversa com eles se você começar a falar mal de alguém. Todos são professores Lashon Hara. Tá? Eu tive esses dias uma conversa com os filhos e os cônjuges. E eu disse para os cônjuges, vocês casaram com pessoas que foram treinadas por mim desde o princípio. E vocês têm que entrar na linha junto com eles. Você tem que correr, porque nem todos tiveram um pai, uma mãe, que foram crentes, que puderam doutrinar os filhos conforme nós criamos nossos filhos. Então, nossos filhos foram criados de forma assim, que nem o Tiago, na época era a Xuxa, que estava nos filmezinhos lá. Daqui a pouco o menino começa a ter sonho e a gente, não, tu não vai ver mais Xuxa. Depois a Gabi, não lembro qual é que era. Chiquititas. Chiquititas, né? Chiquititas. Né? Ou seja, a gente não vai mais ver isso aí. Você vai ouvir a palavra de Deus. Você vai dormir ouvindo a palavra. Hoje, tem uns, como é que é o filme que a Daça vem para cá, ela traz o filmezinho da Bíblia, desenhozinho da Bíblia, como é que chama aquele? Super Pop? Não lembro o nome que é. Nossa, tem uma... Superbook. Ela está lendo. Então, aquilo que entra, aquilo que nós passamos para nossos filhos, marido e mulher, aquilo vai ser o norte da vida deles. E nós ensinamos que fofoca, ela só dá prejuízo, e a pessoa que fala negativo, ela colhe daquilo, ela come do fruto. Então, se tem uma pessoa que não vai bem, por 1 ano tudo bem, por 2 anos até dá para suportar. Mas 3 anos só dando zebra, só dando coisa errada, tem alguma coisa errada nas suas palavras. Correto? Está aqui, ó, Lashon Hara. Não fale isso aqui. Agora vamos lá. Adão e Eva. O que teve de tão terrível em Adão e Eva que Deus expulsou do paraíso? Adão perdeu a cobertura de Deus em um dia que ele ouviu a mulher. A mulher ouviu a serpente. A serpente vai e fala para Eva e diz assim: Eva, como foi mesmo que Deus te falou? Deus falou que nós podíamos comer toda a árvore. Observe que Deus falou isso para Adão. Adão falou para Eva. O mandamento veio para Adão.
Então o marido, ele tem que dar o norte na casa. O marido tem que trazer a palavra de ordem. O marido tem que ser o primeiro a ser a pessoa que vai estudar a palavra de Deus. Então, Deus dá a palavra pro Adão, mandamento. E olha só, Adão, tem 10 frutos aí, 10 árvores. Esse aqui, você não pode comer. E ele passou para Eva. E a Eva, como uma boa mulher, a mulher tem isso, né? Ela não pode ver, né, as coisas. Ela enxerga um vestido vermelho, tem que comprar. A joia amarela tem que comprar. Ou seja, a mulher tem aquela fraqueza, né? E etc. Então o diabo foi lá, incorporou a cobra e foi e disse: o que foi mesmo que o teu pastor disse? O que foi mesmo que o teu marido disse? Olha aí, uma segunda voz na casa, uma segunda voz na televisão, um segundo conselho, né, ali. E Deus, ele dava para Adão uma cobertura de glória, chamado a pele dele, deles brilhava, era uma cobertura de glória. O Salmo 8, Davi pergunta: quem somos nós para o Senhor dar tanta glória? Então essa glória que Deus dava é a cobertura de glória. Mas essa cobertura tinha que passar por um teste. O teste era se Adão ia ouvir a palavra de Deus. Lembro da minha esposa, eu disse: se você ouvir outras pessoas e não a mim. Chegou aqui uma mulher e disse que você estava lá com outra. Quero dizer para você que não aconteceu isso. Você vai ouvir ela ou eu? Vou ouvir você. Se ouvir ela, fique com ela. Assim nós fizemos com um membro da igreja. Você quer vir ser um membro da igreja? Desde o início. Você quer ser um membro, quer congregar, quer ser nosso filho, quer aceitar Jesus? Sim. O que você tem ouvido? Tem ouvido o Espiritismo. Ou você ouve o Espiritismo, ou você ouve aquilo que nós estamos ensinando. Eu estou ouvindo o fulano de tal. Então fique com ele. Eu tenho aqui um mestre, mas queria que você me desse um conselho. Não vou dar um conselho, você já tem que lhe dar um conselho. Mas eu queria ouvir mais uma opinião. Querido, a gente só ouve mais uma voz se você for consultar um médico, ele disser que você tem que arrancar o coração. Aí você pode ter uma segunda opinião, uma segunda voz. Agora, a voz que te instrui, ela vai te trazer um fruto. Então, o que Deus disse: Adão, tem 10 frutos. Só esse aqui vocês não podem comer. O dia que vocês comerem, vocês morrerão. Mas o fruto é envenenado? Nada a ver. Se eu falar para Maria que tem 10 laranjas, tu vai ensinar o Noah e dizer assim: Noah, eu quero te ensinar a obediência. Essa aqui tu não come. Ela é envenenada? Não. É diferente das outras? Não. Você mataria um filho porque comeu uma fruta? Não. Deus botaria Adão no inferno porque comeu uma maçã? Não. Mas qual foi o problema então? Responde aí. Qual foi o problema então? Então diga: nem maçã, nem bergamota, nem uva. O que é então? Então diga: as palavras são sementes. Sêmen. E a Bíblia diz que a gente não pode plantar 2 sementes diferentes na mesma terra. Tem que ser separado. Parabéns. Deu uma palavra final. Então, quando Eva ouviu uma palavra contrária do seu líder, do seu pai, do seu chefe, do seu pastor, de Deus, através da serpente, ela desonrou a Deus. Ela colocou a palavra de Deus em igualdade com a palavra da serpente. E ela obedeceu à serpente esquerda. Aí Deus fala para ela assim: você ouviu a outra voz? Sim. Então siga ela. Fica com ela.
Segue a serpente. Vai com a serpente. Você, filho, a partir de agora você tem um caso com a serpente. Você também vai gerar os filhos da serpente. Deixa você mastigar essa. No livro que eu apresentei ontem, se você ler esse livro, ele pode ser o segundo livro de cabeceira na sua vida. Todo o segredo de Salomão, o segredo de Davi está na honra. O que Eva fez foi desonrar a Deus. Na verdade, antes de honrar a Deus, desonrou o marido. Por isso que eu disse para minha esposa, se nós vamos casar, não tem que ter uma terceira voz. Vou fazer uma pergunta para você, você que é casado. Você aceita que a tua mulher escute outra pessoa? Sabe que o judeu não aceita que um homem aperte a mão da sua esposa? Nossa cultura, a gente dá um beijo na mulher e aperta a mão do homem. Nada contra, mas é bem estranho. Na cultura. Porque na cultura dos judeus, nem aperta a mão do outro, da outra. Pergunta por quê? Porque eles entendem muito bem nesse assunto que eu vou falar aqui. Tá? Onde está aqui a palavra? Aqui? Olha só. Gênesis 3,15. E amanhã eu vou falar da profecia. Hoje eu vou falar só da semente. Gênesis 3,15 diz: e porém inimizade, Deus fala, porém inimizade entre ti e a mulher. Olha só, está falando da serpente. E Deus fala assim: porém inimizade entre a tua semente da mulher e a semente da serpente e a tua semente. Esta semente da mulher ferirá a tua cabeça, Satanás, e tu lhe ferirá o calcanhar. Então tem dois tipos de pessoas na terra: filhos de Deus, filhos da serpente. E aí a Eva transou com a serpente? Dias atrás me fizeram essa pergunta, um grupo de jovens lá em São Paulo queria ter uma aula. Alguém disse: será que eu sou filho da serpente? Eu disse: olha, o único nascimento que você tem direito a escolher é o segundo nascimento, o espiritual. Por isso Jesus deu a chance de um novo nascimento. Mas muitos têm a semente da serpente no seu sangue, no seu DNA. Enfim, a última guerra no mundo vai ser entre os filhos da serpente e os filhos da mulher. Ou seja, os filhos do bem e os filhos do mal. Mas eu quero ensinar você sobre isso. Preste bem atenção. O que de tão grave estava em jogo quando Adão e Eva escutam uma outra voz? Primeiro, quebrou o princípio de autoridade. O pai era a autoridade sobre eles. E a voz que você escuta, olha só, se você ouve o conselho de uma pessoa, aquela pessoa torna-se teu pai. Por quê? Porque a palavra é uma semente. E a aula que eu vou dar é isso. Nós vamos fazer essa aula. É tão profundo que, olha só, Júnior, vai preparar esses temas aí. Os sábios dizem que tudo que Deus criou tem 4 estágios. O primeiro é lá em cima, que é chamado mundo da emanação. Depois o segundo, quando Deus vai criar o homem, vai criar as estrelas, vai criar tudo, ele primeiro é emanação, o poder de Deus. Deixa eu mostrar um pouquinho o céu para você de novo. Dá uma olhada aí. Já mudou alguma coisa? Há poucos minutos estava para arrebentar tudo, a Gabi estava chegando e ela tem que parar o carro na frente. E com o Miguel não dá, né? Daí a Maria disse: por favor, repreende aí porque o Miguelzinho está chegando. Então pode pegar show. Previsão de uma coisa terrível: escuridão, trevas, vento, tempestade. Vem das trevas. Mas para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras das trevas. Existem essas duas forças operando até hoje, por causa da Eva.
responsabilidade de Adão. Um pouquinho. Então preste atenção quem você ouve. Então, primeiro mundo, emanação. Segundo mundo, quando Deus vai criar alguma coisa, vai criar o homem, a primeira coisa é a faísca divina. Ela desce do céu. Que traz o DNA de Deus para o homem aqui embaixo. Ó, tudo que Deus vai criar passa por esse crivo aqui. 4 estágios. Então, emanação, depois criação, formação e ação. Então, aqui é o mundo da ação. Tudo que se move aqui é o mundo da ação. Aqui nós estamos debaixo de um tempo diferente. Tá? Agora, quando Deus decidiu criar o homem, o próximo mundo é, quando ele começa onde? Criação. Aqui, ó. Nós somos primeiro criados na mente de Deus. Por isso usamos o capacete da salvação, proteja a mente. Então, quando Deus nos criou você, Ele criou você na mente dEle. Tudo que será gerado começa na mente. Agora, pasme, lado esquerdo da mente, lado direito da mente, o lado que te leva para baixo, o lado que te leva para cima, o lado que te tira as forças. Conforme o pensamento que você tem, ontem alguém me pediu aqui para fazer uma aula sobre frequência. Conforme o pensamento que você tem, é uma frequência. Pensamento maligno te leva para uma frequência baixa e atrai doenças, atrai depressão. Pensamentos para cima te levam para a glória, te levanta a frequência. Você entra na frequência de Deus. Ok? Então, o que houve de tão grave de Eva ouvir uma palavra diferente? Houve agora algo assim, presta atenção. Diga emanação, mundo da criação, o pensamento. Então Deus está nos criando um pensamento. Ele pega o poder dele e desce, e agora ele fica incubando, que nem a galinha incuba os ovos, né? Deus vai criar alguma coisa, ele está incubando, ele está pensando. Primeira coisa, o pensamento. Tudo que você vai trazer à existência, primeiro passa pelo crivo do pensamento. É o mundo da criação. Por isso que na cultura judaica, o homem é criado, primeiro o homem é gerado no dia de Rosh Hashanah, né? O início do ano novo. Porém, os sábios dizem que também na Páscoa começa o novo calendário. Então, como pode? Na Páscoa Deus criou o homem, em Rosh Hashanah Deus criou o homem. Afinal, qual das datas que é correto? As duas. Na data da Páscoa Deus criou o homem aqui, ó, na mente dele. Você veio da mente de Deus. Por isso que você é semente. E eu tenho muitas palavras para falar sobre C-S-E-M, sem. Depois nós podemos passar para Shem, depois podemos passar para Shemen, podemos passar depois para unção, podemos passar depois para o início e etc. Muita coisa profunda nessas palavras. Vamos lá, Júnior. Emanação. Criação. Como que Deus cria? Deus cria através do pensamento. Agora pare. Agora escreva. Pensa. E depois de pensar, Júnior, próximo. Formação, a fala. Então Deus pega Adão lá em cima. Esse é apaixonante, é extasiante, é fantástico. Que a serpente não consegue entrar no quarto mundo. Lá em cima só não tem anjo nenhum. Nessa região aqui não tem anjo, não tem arcanjo, não tem querubim, não tem serafim. Mas tem um cordão umbilical que te liga a Deus. Aleluia. Aleluia. Só você pode entrar nesse coração do Pai. Glória a Deus. Amém. É demais, é apaixonante, é extasiante. É o livro que eu... Não tem o livro aí da identidade? O livro do propósito, eu falo disso. Identidade. Se você subir mais alto, querido, você vai descobrir que a tua identidade está muito acima da serpente, muito acima. Aleluia. Deixa eu ver, vamos para o foco aqui. Então vamos de novo aí, apóstolo Rui, vamos de novo aí, apóstolo Zé Roberto, vamos de novo aí, José. Vamos ver os estudiosos da Bíblia. Preste atenção, por que foi tão importante? Por que Deus não perdoou Eva? Porque Deus não perdoou Adão?
Porque se comeram só uma fruta, o que tem a ver uma fruta? Come quantas frutas quiser, come todas se quiser. Mas você não pode ouvir outra voz. Porque senão você vai estragar a obra que eu estou fazendo, é isso que Deus disse. Eu estou criando você a minha imagem e semelhança. Não me compare com a cobra, não me compare com o animal, não me coloque, não me submeta no mesmo nível de um animal. Então Deus colocou o homem acima de todos os animais. E o homem, olha só, Deus colocou o homem acima dos animais, Deus colocou o homem até acima dos anjos, mas o homem colocou Deus abaixo do animal. Forte. Então honra é você colocar alguém em primeiro lugar. Eva colocou primeiro a serpente. E ela colocou a palavra serpente na frente da palavra de Deus. E Deus disse, isso não, querido. Aqui nosso casamento está rompido. Aqui nós não vamos ter mais filhos juntos. Você vai ter que agora gerar a semente da serpente. Você recebeu o sêmen da serpente. Você recebeu a semente da serpente. Você vai gerar filhos da serpente. Ontem eu fiz uma reunião com os pastores e eu falei sobre esse princípio. Eu dou cobertura para você, eu passo a palavra para você, eu dou instrução para você. Se você ouvir outra instrução diferente, você tem que colher os filhos daquilo que você ouviu. Palavra, querido, é semente. Palavra, querido, gera frutos. Palavra está no mundo espiritual. Fala um pouco, Júnior, palavra do mundo espiritual. O poder da palavra do mundo espiritual. Por que Deus dá tanta importância à palavra do mundo espiritual? A palavra é aquilo que intermedia o pensamento e a intenção com a realização que nós podemos ver nesse mundo. Então, claro que Deus pensou, imaginou, né, usando uma linguagem figurada, que o mundo viria a existir. Mas o que intermediou a realização disso, como está escrito, foi a palavra dele. Por isso a gente vê tanto, e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus. Porque a palavra foi realmente a ponte que ligou o que ele queria, a intenção dele, com a realização. Olha aí. Então a palavra de Deus é muito poderosa, querido. Satanás sempre tenta impedir que a palavra está falando. Vou mostrar para você o céu mais uma vez. Não, quantos minutos faz que nós lançamos uma palavra sobre a tempestade, pastora? 30, 40 minutos. 30, 40 minutos. Você tem que aprender a usar a palavra, tem que entender por que a palavra incomoda tanto Satanás. Por que Satanás ele tenta interromper a palavra de Deus? Por quê? Porque a palavra, querido, a palavra de Deus é aquilo que te torna a imagem e semelhança dele. A palavra da serpente é aquilo que te torna a imagem e semelhança da serpente. Ouça a palavra da serpente e torne-se igual a ela. Ouça a palavra de Deus e torne a semelhança de Deus. A palavra de Deus traz, cria, repreende Satanás. E olha o céu, sol abrindo. Até a Bíblia, pai. Se tu ler no hebraico, vai estar escrito exatamente isso. Quando a serpente ela é apresentada, no nosso idioma está escrito assim, ó, que a serpente era mais o que? Astuta de todos os animais. Assim nos foi traduzida a palavra arum, que é o singular de astuto mesmo, enfim. E aí nós vemos que depois que a semente, né, foi lançada pela serpente, isso é a palavra dela, que a Eva ouviu e o Adão também, e eles comeram do fruto. Primeira coisa que no nosso idioma, né, tá escrito é que eles viram que agora estavam nus. Mas você sabe qual que é a palavra que foi traduzido por nus para nós? Foi a palavra arumim, que é o plural de arum. Ou seja, a serpente é arum, no singular. Agora eu e tu, Adão, nós também estamos arumim, ou seja, nós estamos igual a ela, nós estamos semelhante a ela. A mesma palavra escrita para descrever a natureza da serpente no início foi a palavra que o Adão e a Eva se identificaram após comer do fruto. Eles viram que eles agora estavam parecidos, que agora eles tinham semelhança com ela. Que a serpente era arum e agora os dois eram arumim e agora os três são arumim também. E a gente não foi feito para isso. Olha aí. Esse não é o nosso propósito. Então, olha aí. Então nós temos outros fatos também semelhantes a esse, lá no Gênesis 6, que Deus teve que instruir a toda a geração, porque houve ali uma mistura de anjos caídos com a mulher.
Então já deixo uma pergunta para você aí, se existe os filhos da serpente na terra ou não. Isso é real, isto é literal. Está aparecendo alienígena, vão se manifestar a qualquer hora. As pessoas perguntam muito. Querido, você tem que estar preparado para o que está vindo. Mas o que Deus disse para Eva é que ela vai, a partir daquela hora que ela ouviu a palavra, o que Deus deu para ela, a sentença vai multiplicar grandemente a tua dor. E a tua conceição com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Ou seja, foi tão terrível o que Eva fez, que até hoje estamos colhendo. Então por isso eu vou voltar aqui. Quando Deus vai gerar algo, ele começa o mundo da emanação. Esse mundo da emanação, ela está ligado àquela palavra que quando nós oramos em língua, produz uma energia chamada dunamis. Essa energia que move o mundo, essa energia que traz toda a força que move o universo. Então as palavras que fazem, geram no Espírito, o Espírito se move através de palavras. Conforme as palavras que nós oramos em língua, ela move o universo, move os planetas, tudo é movido através de palavras. Tudo foi criado através da palavra. Então a palavra de Deus constrói tudo e a palavra de Satanás destrói tudo. E nós usamos 90% ou 95% das palavras de Satanás todo dia. Por isso a colheita é dor, a colheita é terrível, a colheita é miséria, a colheita é desastre, a colheita das palavras malignas do Lashon Hará vai levar ao mundo à destruição. Então vamos recapitular. Mundo é emanação, Deus quer criar o homem, a sua imagem e semelhança, ele gera no pensamento. Você é uma boa ideia de Deus. Deus teve uma ideia brilhante, gerou você em pensamento. Você, a imagem e semelhança de Deus, ele queria que você fosse diferente dos anjos. Ele queria que você fosse diferente dos animais. Ele te colocou acima dos animais. Ele te colocou acima dos anjos. Isso nós vamos discutir nas próximas aulas. Mas aí, conforme ele está, já que gerou, e tudo que você vai fazer, se você é empresário, se você é arquiteto, primeiro você coloca no papel o projeto. Para ir para o papel o projeto, você tem que estar ele na mente. Primeiro você vê, é uma das chaves desse ano, que eu falei que ia passar as 12 chaves para vocês. Aquilo que você vê, assim como você vê, assim você é. Então, o homem se viu como gafanhotos, ele morreu no deserto. Eva se viu como uma serpente. Adão se viu como uma serpente. E se tornou. Então Adão e Eva creram na serpente e voltaram ao pó. A maldição da serpente é rastejar no pó. E Adão e Eva rastejaram no pó. Então vai lá, a serpente rasteja no pó. Ela perdeu as pernas e as mãos. Quem ouve a serpente perde a perna, perde as mãos e vai rastejar. Ou seja, ela não consegue mais ficar de pé. Então, ouvir a serpente te leva de volta ao pó. Ouvir a palavra de Deus te leva de volta ao Pai. Aleluia. 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 Ouvir a palavra de Deus te leva de volta ao Pai. Amém. Muitas palavras remas aqui que valem por questão na minha aula. Deus, a palavra de Deus, quando a Bíblia diz, e o Filho, né? O Filho se tornou carne, Jesus se manifestou em carne, quer dizer, Deus falou a palavra e gerou um filho em carne. Eva falou e gerou filhos da serpente. Conforme a tua palavra gera filhos. Tua palavra é semente. E o que você fala, você come. Então é muito importante isso, muito importante. Então quando Deus vai criar você, volta lá. Emanação, pensamento, fala. Depois nasce o filho. Olha lá, emanação, lá em cima. Nem os anjos chegam lá. Mas Deus tirou você de lá. Só você sobe lá. Porque sobe pelo cordão umbilical. Sobe o coração do Pai. Então, lá do coração do Pai nasce, vem
aquela energia que as pessoas não sabem explicar como é que a pessoa nasce na ventre da mãe, dá aquele estalo, pá, pim, veio. Só você tem. A cobra não tem, a serpente não tem, os anjos não têm, os querubins não têm, os serafins não têm, mas você tem. Aleluia. Amém. Eu estou arrepiado. Ontem eu comecei às 4 da manhã, gravei uma aula, transmiti uma live subindo no monte, 10 horas gravei outra aula, 1 hora fiz uma live, 3 horas e pouco gravei outra aula, de noite eu preguei até meia-noite e fomos dormir 2 horas. Pastor, também é que tu tira tanta energia. Conectado ao coração do Pai. Linha direta. Mas quando alguém vem dizer assim, eu queria te contar um negócio que aconteceu lá, fecha a boca, não quero ouvir. Só a palavra, só a energia, só poder, só a criatividade, só o lado direito do cérebro, só coisas que vamos construir, nada mais. Então vamos lá, olha só, emanação, criação, formação e aqui nasce o filho. Então, como Satanás entrou em Eva para trazer filhos da serpente? Ele entrou aqui no terceiro estágio. Olha só. Deus, criadão, poderoso. Deu a ele a coroa de glória, o chefão é o Adão. O dono do mundo é Adão. Salomão contava a sua fortuna em trilhões. Alcança o manual do ofertante ali, pai. Em trilhões. Agora, a fortuna de Adão não tem número. Não tem número. E quanto ele era rico, quanto ele era poderoso, quanto ele era glorioso, quanto ele era extraordinário, ele era imortal, ele não tinha pobreza, não tinha doença, não tinha nada. E a serpente rastejando ali, Satanás caiu do céu, ali caiu do poder de Deus, então agora ele precisa destruir e entrar na raça humana. Ele precisa entrar na raça humana para gerar o anticristo. Ele precisa entrar através de uma mulher. Então ele entra nessa fase aqui, tá? Ele chega e chama Eva e diz, Eva, tu tem uma mente, tua mente é criativa, tua mente é poderosa, eu vou te jogar agora uma semente na tua mente. Você não precisa obedecer àquela voz de Deus, escuta a minha. Aí Eva entrou no princípio da desonra. Ao invés de ouvir a primeira voz do céu, Deus ouve a segunda voz de serpente. E aí Deus disse, honrarei os que me honram, desonrarei os que me desonram, me desagrado de quem me desagrada, não aceito o segundo lugar. Vai procurar teu pasto, como é que a gente fala aí? Vai procurar a tua turma. Você quer ouvir a serpente, vai com ela. Você quer o conselho da serpente, gera filhos dela. Eu quero filhos da luz. Então Deus escolheu Adão e Eva para ter filhos poderosos, filhos eternos, filhos na glória, filhos debaixo de um poder de glória, debaixo de uma cobertura de glória, cobertura de glória. E aquela hora que Adão está ouvindo Eva, então olha só, a Eva honrou, vamos lá, Eva honrou mais a serpente do que seu marido. Deus nem falou com Eva. Ah? Quando eu dou cobertura para pastores, eu não vou falar com seus membros. Não sou a serpente. Ah? A serpente vem roubar, matar, destruir seus filhos. Mas ela não entra lá direto nos filhos. Ela vai e entra na mente de Eva. Ó, Eva, pensa diferente. Você está ouvindo uma voz do céu que te leva para a frequência mais de 1000. E a serpente lança uma semente nela para ela ficar descontente com o que tinha. A frequência dela baixou para o nível da serpente. Cuidado com a frequência que você anda. Cuidado com o que você atrai. Cuidado com o que você fala. Aí a serpente lança o pensamento em Eva. Cuidado com o teu pensamento. Cuidado com o que você está pensando. Porque do pensamento tu está criando. Do pensamento tu está gerando. Tudo que você pensa vai sair na boca. Terceiro nível sai na boca. Palavra. E quando sai na palavra, o próximo nasceu filho. Então diga, gravidez. Gravidez. Vem de cima. Vem de cima. Amém? Deus dá faísca, o marido e a mulher, pá, quando eles têm relação, daqueles blum,
né? Por isso que os dois gritam, "Au!", né? Porque explodiu algo do céu, uma luz poderosa, uma glória tremenda, um prazer extraordinário. Ali, pá. Aí o que acontece? A mulher começa a pensar no filho, a cabeça dela cheia de filho. Ela já sente embalando o filho. Ela já dá um nome pro filho. E ela começa a falar, estou grávida. Palavra. E depois disso nasce. Então Satanás foi muito esperto. Pegou a serpente e jogou uma semente na mulher. E a mulher engravidou da semente. A serpente. Literal, não necessariamente. Nós vamos adiante. A partir dali, vai nascer filhos ruins. Bíblia, Caim. Nasce o primeiro assassino. Deus diz, não vou poder ter filhos assassinos aqui no paraíso. Compreendeu? Porque não dá para ficar lá? Satanás queria um jeito de se perpetuar e ficar no paraíso, mas o paraíso era para os homens e não para ele. É demais, demais. Aí então, concluindo, Eva honra mais o animal do que o marido. Mulheres, honrem seus maridos, para não ficar igual a Eva. Maridos, exija da tua esposa esta honra. Exija, como parte do pacto do casamento. E o marido ame a sua mulher. Aí vem o segundo ponto do erro do Adão. Eva vem e traz a fruta. Ô, maridão, olha aqui, ó. Comi, não me fez mal. Olha aqui, ó. Não morri, ó. Eu tô bem, comi. Tá vendo? Como mulher? A serpente. Ué, você mudou de pastor, agora é serpente? Tinha que ter botado o dedo na goela pra vomitar. Tinha que ter botado o dedo na goela pra vomitar, não ter comido junto. Olha, querido, é isso aí. Isso aí encaixa em tudo. A mulher está lá festejando. Aí não me fez mal nenhum. Não morri. O que Adão fez ali, Júnior? Agora a palavra da mulher e a palavra de Deus. Qual você vai ficar? O pecado de Adão não foi comer o fruto. O pecado de Adão foi desonrar a Deus, desobedecer sua palavra e honrar mais a mulher do que a Deus. Verdade. E o que aconteceu não era, ele se encaixa exatamente naquilo que tu tá nos ensinando, pensamento, fala e ação, porque se tu ler o texto lá, tu vai dizer que primeiro ela viu e era agradável aos olhos, ou seja, ela começou a pensar na árvore. Então veio a serpente e falou, e depois de falar, acabou se concretizando, acontecendo aquela ação ali. E olha, esse é um assunto que eu acho essencial que todo mundo tivesse claro na sua mente, que todo mundo dominasse e observasse isso. Sempre pensamento, fala e ação. Não só porque foi a maneira como Deus criou o mundo, fez tudo, mas como nós também fomos feitos. Esse livro aqui, o Manual do Ofertante, ele passa por toda a Bíblia nos mostrando que as ofertas que deram certo, as que foram eficazes, aquelas que não deram. E quando você chega no final do livro, o que acontece? Ele manda você reler todo o livro de novo, porque agora você vai ver por um aspecto totalmente diferente. Então já estou dando um spoiler para você não precisar ler duas vezes. Ele vai fazer com que você observe sempre o pensamento, a fala e a ação de todas as ofertas que deram certo na Bíblia. Os próprios profetas eram as pessoas que mais dominavam esse conceito. Porque sempre que nós queremos que algo chegue nas regiões mais altas, né, do mundo espiritual, precisa o quê? Uma ação nossa, chamamos isso muitas vezes como ato profético, uma fala e um pensamento, uma intenção. Esses três precisam estar alinhados. Se o de baixo falta, veio a faltar, o de cima vai cair. É assim que funciona. Nós vemos isso lá quando o profeta Eliseu, ele já estava bem de idade, vem um rei até ele, e ele tinha recebido uma palavra de Deus de que esse rei, ou seja, olha a revelação, o pensamento que ele recebeu. Ele recebeu uma revelação de Deus, isso é uma profecia de que o rei iria destruir os inimigos. Tá? A profecia veio, a palavra de Deus veio, era positiva, ia vencer. Então, o profeta falou, ó, Deus me disse que tu vai vencer os inimigos.
Então ele mandou o tal do rei fazer o ato profético, porque ele já estava de idade. Ele disse, olha, pega e começa a ferir o chão. Você vai ferir o chão. Porque da mesma maneira que você ferir o chão, você vai derrotar os inimigos. O que aconteceu? O rei feriu o chão 2 ou 3 vezes e o profeta ficou indignado. Tá? Foi por ignorância do rei, mas o profeta ficou indignado. Por quê? O profeta disse, por que tu não bateu mais vezes no chão? Tu bateu poucas vezes. Por causa disso, tu não vai vencer. Então vocês dêem uma olhada, veio uma profecia de Deus e que ele iria vencer. O profeta falou que ele iria vencer, mas na hora do ato, não estava alinhado com a palavra, a profecia mudou. Aconteceu diferente. E ele não derrotou completamente os inimigos. Olha, tu vai conseguir vencer, mas tu não vai destruir completamente. Então a gente tem que realmente saber, né, a influência, o poder, a importância que tem a gente ter sempre pensamento, fala e ação alinhados para a gente ter êxito no mundo espiritual. Então, o Júnior está falando de obediência à voz profética. O cara deveria ter jogado 7 vezes, ou seja, então, Deus não perdoa, depois disso, Deus não quer mais saber, assim, a partir daquele momento que Adão e Eva honram mais a serpente, eles perderam a cobertura de Deus. Agora eles vão ter que colher do seu fruto. Agora eles vão ter que colher com suor. Agora não está mais na mão. Essa emanação lá de cima agora começou a diminuir. A emanação só vinha para dar vida o suficiente por alguns anos. Mas aquela emanação eterna não vem mais. Ô Adão, eu ensinei o Júnior desde pequeno. O Júnior sempre foi um menino. Todos os meus filhos foram maravilhosos. Mas o Júnior tinha um time de futebol chamado Jesus, né? E eu sempre estou ensinando ele. Assim, às vezes ele chegava para mim e disse, já fiz uma excursão aqui, nós vamos para São Paulo e vamos e tal. Eu digo, filho, assim, se você decidiu fazer uma excursão, se você paga. Você fez, você paga. Se você falar para mim, vamos organizar, pai, eu pago. Se você faz por tua conta, você paga. Essa é uma instrução que todo pai deve dar para o filho. Tá? Faz por tua cabeça, paga. Então Deus fala para Adão assim... É a mesma coisa que Deus disse para Moisés quando enviou os espias. Envia, mas por tua conta. Isso aí. Então assim, queridos, nosso tempo está chegando no final, mas tem assim 1 milhão de coisas aqui para acrescentar. E a tua vida nunca mais será a mesma se você ouvir essa instrução. E esse é um ensinamento, querido, profundo. Isso aqui é uma aula, tá, de um curso que eu dou para empresários. Nós temos um trabalho especial feito juntamente com o Júnior e a equipe aqui, de mentorear empresários, pessoas que lidam, por exemplo, pessoas que nem advogados que amanhecem o dia e precisam entrar num tribunal superior e precisam estar com a cabeça boa e amanhece cansado, amanhece humano. Então a gente tem que pegar assim, eu até pedi para o Júnior, vamos passar a mensagem de hoje para todos. Hoje começa a lua nova, hoje começa um novo tempo, hoje começa um tempo de... Ou seja, sempre nós pegamos uma palavra rema para o dia, para a pessoa tirar da cabeça aqueles pensamentos ruins, levantar a frequência e ir para cima. Tem um menino que eu dou mentoria faz 4 anos. Ele é solteiro ainda. Ele começou há 4 anos, do zero. Ele teve que sacrificar uma empresinha que estava meio mal dos pés e entrou num projeto que precisaria de muitos milhões para dar certo. Ele disse, onde que eu vou conseguir gente para investir num negócio fantástico? É um negócio fantástico. Diga então, queridos, exatamente aí que tu precisa de Deus. Se fosse uma coisa que você poderia fazer, não precisaria da intervenção de Deus. E Deus aposta grande em quem aposta grande nele. Deus aposta em quem aposta nele. Ele aposta em você, mas ele espera que você aposte nele. É muito importante esse segredo de Salomão. Salomão sabia que não pode honrar 2 pessoas da mesma forma. Eva caiu nesse erro. Ela honrou a serpente tanto quanto Deus, ou mais a serpente que Deus. E não teve perdão. E ontem eu disse para os meus apóstolos também, numa reunião, é assim, eu dou o meu conselho e eu fico, pastores estão há muitos anos conosco e a vida dele já diz o resultado. O cara está ali exposto a demônio, quebra macumba, destrói, manda fogo do céu. Que nem disse o apóstolo Rui, tá? Ou seja, ele ouviu a instrução, fez, deu certo, bum!
Tá? Nós temos o irmão lá operando no STJ, agora ele ouve a instrução, 2 meses ouvindo a instrução, explodiu tudo, está dando certo. Por quê? Ele tem uma voz. Então Deus honra aqueles que o honram. Deus honra a paternidade. Deus honra o conselho dos seus profetas, queridos. E esse é um princípio tão violento que Israel, se tem um rabino no bairro do centro, um rabino, em todos os lugares tem um rabino, no centro, bairro Soares, bairro tal, ali tem um rabino. E os seus alunos ouvem o rabino. Agora, se aparecer um rabino do outro bairro, entrou nesse bairro aqui, os alunos apedrejam ele. Aqui no bairro do meu rabino, você não entra, não. É que nem um pastor está ali no bairro central, e aí entrou um pastor visitante, os alunos bota ele a correr, o que tu faz aqui? É a região tua. De tão violento que eles são na questão de não ouvir 2 vozes. Nós tínhamos lá, antes de Jesus e Paulo, lá tinha o Shemai, E Léo. os 2 sábios. E é muito claro para todo Israel, ou tu ouve um sábio, ou outro sábio. Mas Deus vai honrar o que ouvir aquele sábio, e vai honrar os que ouve outro. Deus não vai honrar ouvir 2 vozes. Santiago fala isso. Bom, aqui tem muita coisa para falar, mas eu quero só finalizar hoje para vocês a respeito da consequência que Adão teve depois. Olha só. A palavra de Deus gerou seu filho, Jesus em carne. A palavra do maligno gerou filhos do diabo. João 8,44. A palavra da serpente te leva ao pó. A palavra de Jesus nos leva ao Pai. Então, por isso, decida hoje qual o caminho você quer andar. Mas você terá que colher o fruto da semente. Então, a conclusão da história com Eva, eu vou continuar amanhã esse assunto, que é muita gente pedindo, muita gente quer, muita gente, e eu vou escrever também. E eu tenho uma aula sobre isso pronta. E eu converti essa aula no segredo da riqueza de Salomão. Segredo da riqueza de Salomão está em conhecer profundamente semente. Ele tinha a maior plantação do mundo. Né, Júnior? Todas as sementes do mundo Salomão cultivava. E nós temos 4 áreas aqui em nossa mente, estou falando de forma figurada, mas existem. E uma terceira área aqui que Deus ativou em Salomão. Um botãozinho, uma chave, girou só a chavezinha de fenda assim. E deu a ele habilidade de gerar riqueza. Essa habilidade de gerar riqueza também é traduzida por vacina contra o veneno da serpente. O veneno da serpente te leva ao pó, rastejar como pó. Escreve isso. Adão, tu pecou, Adão. Tu ouviu a tua mulher. Tu deveria ouvir a minha palavra e não da mulher. Então, a única vez que você não obedece à autoridade, você lê em Atos 5, você lê, é quando a autoridade está contra Deus. Pode ser marido, pode ser quem for. Ouve primeiro a Deus. Os apóstolos disseram, mais importa ouvir a Deus. Os apóstolos estavam falando, sabe com quem? Com o STF de Israel. O STF de Israel também tinha lá, tá? Um Mariano, né, que é o Moraes, ele também tinha lá pessoas que estavam ali para executar e dizer para os apóstolos, calem a boca, não falem. E eles levantam a voz e dizem, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Você sabe que uma pessoa fala isso para o Supremo Tribunal da época, aquele poder, se o decreto é morte para eles. Então entenda por que Daniel preferiu continuar orando 3 vezes ao dia. Ele preferiu obedecer a Deus do que obedecer o decreto do maior rei do mundo. Eu morro, mas não ouço uma outra voz. Aleluia.
eu morro, eu vou para a fornalha, eu vou para a cova dos leões, mas não ouvirei uma voz contrária à primeira voz que me formou. Amém. Então, queridos, pense nesse, esse aqui é o segredo do universo, esse aqui é o segredo da Merkavá, esse aqui é o segredo dos 4 níveis, esse aqui é o segredo das 4 fases da tua vida, esse aqui é o segredo de você subir de nível. Por favor, aprenda. Então, Gabi, só aqui, ó, nesse segundo nível da mente, nós teremos aí umas 20 aulas. Depois, o segredo da formação aqui, a pastora, minha esposa, é a maior de todas as arquitetas da região. Pastora, eu digo, pastora Mara, eu estou vendo um prédio para 500 pessoas aqui. Eu estou falando para ela como se fosse Deus, ou autoridade sobre ela. É como Deus falou para Adão. Eu estou aqui vendo, quero um prédio. Ela olha o prédio e engravida do prédio. Parteira. Parteira. As parteiras geram e produzem energia a oração, ela produz energia para construir. Então, quando ela vai e diz assim, aí ela usa o terceiro nível aqui. Eu vou formar um prédio. O que é isso? Dar forma. E ela coloca os pedreiros, né? Eu quero um prédio assim. Ah, o teto podia ser, não, quero o teto assim. Então ela está debaixo da autoridade do marido. É o que ela devia fazer. Agora pergunta, quando eu comecei o ministério com a pastora, eu fui para 40 dias de jejum. E chega lá o pastor, um dos líderes da época. Chegar na casa dela e dizer, olha, eu vim aqui dizer que o seu marido está errado, ele não pode deixar a família, abandonar a família por morte, um homem não faz isso, papapá. Se a minha esposa tivesse ouvido aquele homem, talvez ele não estivesse aqui contando a história. Ela botou o dedo na cara do líder e disse, aqui na minha casa você não fala contra o meu marido. Meu marido é convertido, meu marido é um homem de Deus. Eu vou fazer aquilo que ele me dá direção. Não é um outro que vai me dar direção. Bom, queridos, tem muita coisa aqui. Mas Adão e Eva perderam a cobertura da glória de Deus. Por isso que Jesus teve que vir e resgatar. Então Jesus é filho de Deus. E ele veio trazer para nós como é que a gente pode gerar filhos. Compreenderam a palavra então? Então diga, palavras são semente. Palavras são sementes. E dão frutos do bem e do mal. Diga semente. Semente. Sêmen. Sêmen. Tá? Depois, Jesus disse, minhas palavras são espírito e vida. Minhas palavras são espírito e vida. E tem alguém falando aí atrás? Ah, não é assim não. Deus não ia voltar atrás no plano dele. Se Deus criou o homem, abençoou o homem, deu para ele poder, deu para ele autoridade, deu para ele... né? Como é que Deus ia tirar isso dele? Então aí você vai lá quando Deus dá uma palavra para o sacerdote Eli e diz, lembra que eu te dei uma promessa? Que você sempre teria líderes na tua família? Longe de mim cumprir essa promessa. Por quê? Que o Senhor não vai cumprir a promessa? Porque eu honrarei aqueles que me honram. Me desagrada que me desagrada. Então a desonra de Adão e de Eva quebraram todas as promessas que Deus tinha para a vida deles. E eles tiveram que colher a semente. Então fala para o teu irmão. Gabi, me ajuda a encerrar aqui. Eu quero orar para os queridos, quero convidar você para amanhã. Você vai fazer uma lista agora embaixo. Eu vou perguntar para você que tipo de fruto você tem colhido. Que tipo de palavra você tem falado. Segundo, teu ouvido é um útero. Para quem você empresta teu útero? Para quem você empresta teu ouvido? Para quem você empresta a capacidade de gerar? Vai lá, escreve isso. Quem você está ouvindo? O que você está colhendo? Que palavras estão dentro da tua casa? Então as mulheres, sejam mulheres, como o provérbio 31, fale a palavra, não deixe sair fofoca da mesa, não deixe sair fofoca do café da manhã, não traga notícia ruim de manhã, não acorde pegando o celular, já vê as notícias ruins, já fica enchendo a cabeça, não fale que não vai dar certo. É melhor você fazer, como diz a palavra, amanhã eu vou ensinar como você trazer Deus para dentro de casa através das suas palavras. Gabi,
Tu é a líder aí, toca o barco. Shalom, amados! Que aula, hein? Tô aqui acompanhando os comentários e vou ler alguns comentários de vocês. Estou perplexa, meu Deus, eu vou assistir essa aula. Teve como comentou até entrar nas minhas células, nos meus ossos, nas moléculas, porque realmente é uma palavra que transformadora, salva vidas, liberta e não tem como explicar, né? Então ontem até nós estávamos falando que a gente pensou, né, algo especial que a gente não costuma fazer. Até o pai deu uma dica ontem, pediu para nós fazermos, que a nossa turma da Escola Profética Online, ela estava fechada, foi lançada em março, e essas aulas vai ser falada essa aula, o segredo da mente, o segredo da formação, fala ali como trazer as coisas, né, pro nosso mundo, tem o mundo das emanações, os 7 céus, né, como romper e conhecer, e muitas aulas. Então as pessoas estão aqui, meu Deus, que forte, meu Deus, nunca tinha ouvido isso. Vocês não imaginam o que tem na Escola Profética Online. Então são mais de 300 aulas de assuntos profundos, de algo que a gente para e pensa, meu Deus, eu nunca parei para pensar nisso. Eu não imaginava que a minha vida estava assim por causa disso, eu nunca imaginava que eu estava, né, com a minha vida travada por causa disso aqui. Tem os alunos comentando, né, que fazem parte, são alunos poderosos. Tem alunos aqui que estão desde a primeira temporada da escola, estamos na 7ª temporada e mais de 300 aulas, e nós não tínhamos pensado isso, mas durante essas lives, né, mediante muitas pessoas novas chegando até nós com testemunhos, querendo saber mais, conhecer mais, inclusive essa live vai ficar salva, você que chegou aqui, né, e a gente vai abrir, né, apenas agora nesses dias dos 21 dias de Daniel, uma nova turma da Escola Profética Online, mas com um presente especial para você. Mas existem 2 regrinhas que nós vamos fazer para garantir. A primeira regra, a gente ainda tem mais 6 lives pela frente, até terminar 21 dias. Durante essas 6 lives, nós vamos liberar, falar durante as lives 4 palavras-chave. Aqui tudo é 4 níveis, 4 palavras. Então, nós vamos falar durante essas 6 lives, pode ser a primeira manhã, pode não ser. Então, você precisa acompanhar as lives até o final. E durante a live nós vamos dizer, pessoal, hoje a palavra-chave para você guardar é a palavra tal. E vai ter 4 palavras. Você guarda, anota as 4 palavras e no final vai ter uma surpresa especial para você que estará participando, correto? Então, você que já está participando dessa primeira, comenta aí, estou ligado, estou desde a primeira aula, estou desde a primeira live e vou acompanhar as próximas. Perfeito? Agora tem a segunda regrinha. A segunda regra é, você precisa comentar aqui, agora nos comentários mesmo, você precisa comentar a palavra intimidade. Então comente aí intimidade e no final da live você vai receber no seu direct aí no Instagram um link para acessar o grupo, para assim você receber esse prêmio especial, essa surpresa que nós estamos preparando para você, para que você venha conhecer a escola online, que já chegou, né, milhares de alunos em mais de 17 nações já estão na escola online. Então, para você receber, venha fazer parte dessa escola, venha estar conectado conosco, você fazendo parte da escola, você já estará recebendo uma cobertura de oração 24 horas, o seu nome vai estar nas nossas orações, nossa equipe 24/7. Então comente a intimidade, você vai receber o link. Alunos também, que já são alunos, perguntaram aqui, eu já sou aluno, comente também que vai ter algo também especial para você. Então a partir de amanhã você não pode perder a live, se você não puder acessar na hora que está sendo transmitida, acompanhe depois para você ir guardando essas palavras-chave aí. Então a gente fez porque uma das chaves, né, é o esforço, você tem que se esforçar. Você tem que estar ali junto, se esforçando e caminhando junto para receber, porque Eliseu teve que caminhar juntos. Então vamos caminhar juntos até o final dessas lives, pegar as 4 chaves e você comente agora aí intimidade. É algo maravilhoso que a gente não iria fazer, mas mediante aí muitos pedidos, muitos testemunhos, muitas pessoas, porque é assunto que, pessoal, a gente não vai conseguir falar nem 1% nessas lives. São muitas pessoas entrando, né, Gabi? Muita gente nova. Muita gente que perguntando, não sabia que tinha isso, não sabia que tinha essa aula. Então, eu quero finalizar assim, ó. A palavra toda palavra traz sobre ela uma unção. Nós temos 2 momentos especiais, que um é o alinhamento profético e outro a escola profética em setembro.
Então nós lançamos a palavra para você e depois Deus vem com a unção sobre a palavra. Da mesma forma, a palavra maligna vem e o diabo vem sobre ela para fazer realizar. É aquela, eu poderia ilustrar com aqueles 2 anjos que os judeus falam muito, né? Os 2 anjos do Shabat. Nós vamos ter o Shabat daqui a pouquinho, sábado, 18 horas. Então, os rabinos, os sábios dizem assim, antes de começar o Shabat, a família toda se reúne e vem 2 anjos, o bom e o ruim. Que nem no livro de Daniel tinha 2, né? O maligno e o bom de Deus. Se você falar a palavra de Deus e diz que vai ser um Shabat abençoado, o anjo de Deus, o bom, vai dizer, eu vou fazer acontecer. E o anjo mau diz, e eu concordo. Se você fala que vai dar tudo errado, o anjo mau diz, isso é comigo, vou fazer dar tudo errado. E o anjo bom diz, eu concordo. Ou seja, até Deus concorda se você decide seu destino. Tanto o bem, se você falar que vai dar tudo errado, você está certo, vai dar. Mas se você falar que vai dar tudo certo, vai dar também. Ok? Então, eu quero encerrar com isso. Se você quer se tornar aluno, pegar a nova turma, você pode colocar a palavra intimidade. Se você é empresário, se você é um profissional liberal, você precisa na tua profissão de uma força extraordinária, você quer estar debaixo de um ensinamento poderoso, focado nisso, também nós vamos preparar essa aula e vamos lançar muito em breve, você vai acompanhar. Vamos encerrar então. Deixa aqui olha só, a parte central do estudo de hoje está aqui, ó. Poder das palavras, Provérbio 18, 21 está escrito, a morte e a vida estão no poder da língua, e o que bem a utiliza, come do seu fruto. Você entendeu? Eva teve que comer do fruto das suas palavras. A serpente teve que comer dos frutos da sua palavra também. A serpente gerou coisas ruins para ela. Está rastejando até hoje. Jesus disse, minhas palavras são espírito e vida. Então Jesus veio à terra para gerar filhos através do Espírito de Deus que vem sobre a palavra. Aleluia. Vamos orar juntos? Amém. Então, pastora Mara, Gabi, Júnior, vamos juntos. Dando as mãos. Você que está em família, Maria, passa para cá. Junto aqui com o Júnior. Isso. José está com o Miguel. Dormiu, Miguel, né, Gabi? Amado Pai Celestial, Sim. em nome de Jesus, nós oramos hoje, de mãos dadas, estamos aqui para orar por cada família, cada pessoa que está nessa live. A tua palavra diz que aquilo que 2 ou mais concordarem na terra será concordado nos céus. Sim. Nós concordamos que todos os nossos filhos queridos, todos que estão ouvindo essa live, Meu Deus. sejam abençoados. E nesse momento o Senhor arranque a semente do maligno que foi plantada em seus corações. Arranque a semente de dúvida, de incredulidade. Arranque a feitiçaria, a macumbaria. Arranque as palavras malditas que foram ditas por alguém e que entrou no seu coração. Todos os sofismas, Senhor, todos os pensamentos, todas as palavras, todos os projetos do maligno, todos os desígnios do mal, sejam cancelados. E o Senhor venha abençoar a cada um e coloque essa palavra, Senhor, essa palavra dos seus corações, palavra do Senhor. Nós somos filhos de Deus. Nós pedimos que o Senhor coloque anjos em nossos ouvidos e nossos lábios, para não ouvir a palavra maligna e para também não falar a palavra de Lashon Hará. Abençoe nossos filhos que estão ouvindo e recebendo e grava nos seus corações essa palavra e traga, Senhor, novos frutos a partir de hoje.
frutos de justiça, frutos de alegria, frutos de vitória, frutos de prosperidade. Em nome de Jesus. Abençoa, nossos queridos príncipes, como o Senhor tem abençoado, como o Senhor deu a Salomão o melhor fruto, porque ele entendeu profundamente dos segredos Em nome de Jesus. que nós ensinamos hoje. Abençoe, Senhor, cada um em nome de Jesus. Amém. E digam todos que assim seja. Que assim Que seja. assim seja. Fique com Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Shalom. Shalom. Shalom a todos. Até amanhã. Até amanhã. Shalom, Deus abençoe, até amanhã. Shalom, que Deus Shalom, abençoe até a amanhã. todos, até amanhã. Aleluia. Amém.